Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma palestra do Grupo Espírita Servo de Jesus, hoje recebendo o Valdir mais uma vez. Boa noite, Valdir, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Lázaro, muito obrigado e boa noite a todos, né? E vamos agradecer pela oportunidade. Vamos dar sequência hoje ao estudo da Carta de Paulo. Nós estamos estudando Filipenses, capítulo 1, vamos dar sequência no versículo 12. Para dar início aos trabalhos da noite, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso. Hoje saiu a de número 170, com o título A Língua. A língua também é um fogo. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 6. A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros, qual leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade, permanece sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isso mesmo, vemos-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizadas em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos, insatisfeitos. As grandes tragédias sociais se originam, em muitas ocasiões, da conversação dos sentimentos inferiores. Poucas vezes a língua do homem ha consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. Os discípulos sinceros encontram nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, é justo, interrogue a si mesmo. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Com as vibrações dessa leitura, vamos elevar nosso pensamento, agradecer mais uma vez ao nosso Pai de infinita bondade, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha, a oportunidade de estarmos reunidos, estudando um pouco mais do Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos encontrar base, fortalecimento, sabedoria para aplicarmos no nosso dia a dia. Que a paz e a luz do nosso Mestre nos envolvam nesse instante. Que assim seja. Valdir, te passo a palavra. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecendo a presença, agradecendo a oportunidade, o convite e pedindo a Jesus que ilumine a todos nós, que nós possamos dar continuidade a esse nosso último estudo do ano de 2020. Temos muito a agradecer por tudo que aprendemos, né, pela presença de todos aí, pela continuidade do nosso estudo, pela assistência, com certeza, que tivemos, principalmente nesse momento aí que foi mais delicado durante o início, o decorrer da pandemia, mas nós conseguimos superar as dificuldades e, ao superar, continuamos os nossos estudos e o nosso aprendizado. Então, nós finalizamos o ano com muito a agradecer pelas possibilidades que tivemos. Agradecemos ao grupo, aos servos de Jesus, por ter, de uma certa forma, sediado os nossos estudos, nos dado essas oportunidades. Agradecemos a tecnologia e ao desenvolvimento da inteligência humana, as condições que cada um de nós teve de superar a crise e ter um pouco de consolo até
por ter superado, em grande parte, essa crise e continuar estudando, aprendendo e buscando recursos novos. Então, por tudo isso, o nosso agradecimento já de imediato, né, nessa última reunião do ano de 2020. E o meu particular agradecimento a todos vocês, que, direto ou indiretamente, nos ajudaram aí no desenvolvimento desses estudos. Que nós possamos juntos dar continuidade no ano que vem e aguardar que chegue o momento da reunião presencial e voltarmos ao, vamos dizer assim, ao novo normal, como se tem dito aí, né? Que esse novo normal seja cada vez mais positivo. Bom, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta do Paulo aos Filipenses. Estamos estudando o capítulo 1 dela, né? E hoje vamos a partir do versículo 12. Nós vimos no estudo anterior que Filipos é uma cidade fundada por Filipe da Macedônia, filho de Alexandre o Grande. Ela foi fundada em torno dos anos de 358, 357 a.C., e depois foi incorporada ao Império Romano. Segundo Emmanuel, esta carta é marcada por uma exortação ao sentimento de alegria, mesmo entre as maiores dificuldades, uma vez que a vinda de Jesus, o amor a Deus e a possibilidade da convivência constituem motivos de regozijo, de alegria, ainda que a pessoa se veja envolvida em circunstâncias adversas. Então, essa fala do Emmanuel eu achei interessante, porque ela fala bem do momento que nós estamos vivendo, do momento que a humanidade viveu em todos os tempos. Porque sempre houve altos e baixos. Hoje eu ouvi uma comparação, é como se a vida fosse uma espécie de uma montanha-russa. Ela tem altos e baixos o tempo todo, e o segredo de viver bem é saber conviver com cada momento, tanto o alto quanto o baixo. E quando ele faz esse convite à alegria, é o convite à alegria tanto no alto quanto no baixo. No alto é fácil. No baixo é o grande aprendizado, é o grande desafio, é aprender a viver com isso. E vimos também na reunião anterior uma mensagem do Emmanuel que comenta o versículo 9, né, desse primeiro capítulo, que fala assim: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. E o Emmanuel comenta, né? O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando o homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, achei muito bacana a gente repetir isso, instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor
no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade. Porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Que a gente possa refletir sobre tudo isso aí. Então, na continuação da carta, então, na Bíblia de Jerusalém, tem um subtítulo que chama Situação Pessoal de Paulo. Eu vou ler a partir do versículo 12 até o final, que diz assim: quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho. As minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o pretório e por toda a parte. E a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor pelas minhas prisões, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. É verdade que alguns anunciam o Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles, por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Mas o que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado e com isso eu me regozijo. Mas eu me regozijo porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isto me é muito melhor. Mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós, para proveito vosso e para a alegria de vossa fé, a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós, aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. E que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isto da parte de Deus. Pois vos foi concedido em relação a Cristo a graça, não só de crerdes nele, mas também de por ele sofrerdes, empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda hoje. Então, aqui finaliza o primeiro capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da dessa carta do Paulo aos Filipenses. Então, aí agora nós vamos voltar, como sempre temos feito, nós vamos voltar fazendo os nossos comentários. E nos nossos comentários, a gente partindo aqui do versículo 12, né? Ele fala: quero que saibais, irmãos, que o que me aconteceu redundou em progresso do Evangelho.
Então, olha só, o interessante é a localização aqui. O Paulo está escrevendo para nós, para todos os irmãos dele em humanidade. Na época, eles estavam localizados ali em Filipos, mas agora a Irmandade de Paulo é todo o nosso universo, todo o planeta. Porque agora, cada comunidade que recebeu a orientação, recebeu as cartas, ou as palavras do Paulo, elas se misturam no mundo. Então, existem comunidades da época a quem as cartas foram dirigidas que representam grupos de personalidades humanas. Hoje, cada grupo de personalidade humana está representado em toda parte. Então, hoje aqui, em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos aqui filipenses, temos romanos, temos hebreus, temos tessalonicenses, temos todos aqueles que foram direcionados na época em grupos específicos. Esses grupos específicos representavam determinados comportamentos, determinadas personalidades. Tanto é que cada carta, a gente vê que ela tem um endereço, uma finalidade bem específica. Mas tudo se misturou ao longo desses 2.000 anos. Então, ao se misturar ao longo desses 2.000 anos, para todos os lugares essa carta está sendo direcionada hoje e para nós não é diferente. Então, o que ele diz? Que o que aconteceu com ele é o progresso do Evangelho. Aí ele fala, as minhas prisões se tornaram conhecidas em Cristo por todo o território. Então, todos os sacrifícios que ele viveu foram reconhecidos e eles tinham uma relação com Cristo. Na carta aos Coríntios, no capítulo, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, de 21 a 33, ele faz uma espécie de uma autoapologia. Ele faz uma relação de todas as coisas que ele viveu até aquele momento ali, dizendo até da uma incoerência de ele estar falando dele mesmo, ou seja, que aquilo não era o mais adequado, o mais necessário, mas que ele precisava chamar a atenção das coisas que tinham acontecido a ele, para que todos atentassem para isso. Então, por isso ele falou, porque o que aconteceu com ele tinha uma importância muito grande para a posteridade. Hoje, nós estamos nos tornando cristãos. Estamos caminhando para ser cristãos. Precisamos de um chamamento desse, inclusive do alerta dele, das dificuldades que ele teve que enfrentar para levar o cristianismo. Essas dificuldades que ele teve, como as dificuldades que o próprio Cristo teve, vão mostrar para nós que as nossas não serão diferentes. Que todos nós, para ser cristão, nós vamos passar pelas dificuldades naturais do crescimento e, principalmente, as dificuldades do testemunho. Por quê? Não é que a gente tem que sofrer. E não é que para isso precisa passar necessariamente por dores horríveis. Acontece que nós estamos na Terra. E a Terra é mundo de prova e de expiação. E a grande maioria das pessoas da Terra já praticamos os erros que precisam ser consertados. Então, quando ele fala de salvação, ele está falando da salvação dos nossos próprios erros, dos nossos pecados, como foi chamado. E para nos salvar dos nossos próprios pecados, nós vamos ter que consertar. E é isso que vai caracterizar aquela montanha russa. Nós vamos passar por dificuldades, por conflitos, por desafios. Nós vamos vencer todos eles se fizermos tudo isso com Cristo. E aí o exemplo dele, o exemplo do Cristo, o exemplo de todos os mártires que vieram logo em seguida, é que vão nos mostrar como é possível vencer e como é necessário passar por essas dificuldades.
Aí ele fala assim, ó, e a maioria dos irmãos, encorajados no Senhor, pelas minhas prisões, amam a palavra com mais ousadia e sem temor. Lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no versículo 16, tem um momento lá em que Jesus está conversando com o Ananias, falando sobre o Saulo. Porque é exatamente o momento em que o Saulo fica cego e é direcionado lá para onde ele está indo antes, né, para Damasco, onde ele iria para perseguir. Mas Jesus está exatamente conversando com Ananias para recebê-lo e curá-lo da cegueira. E o Ananias questionou com Jesus se não era esse aquele que estava levando uma carta de autorização para prendê-los, para até se for o caso. Então Jesus diz a ele uma parte muito importante no versículo 16. Primeiro fala que o Saulo era um espírito de escol, quer dizer, um espírito de alta tipo, né? E fala assim, eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Então, isso que Jesus mostra a ele é o que Jesus mostra a todos nós. E o Paulo foi um intermediário que demonstrou isso para nós. Não estou aqui pegando sofrimento, não estou pregando desgraça, não. Eu estou falando da realidade que a humanidade está vivendo e que todos nós estamos inscritos nessa realidade. Então, essa realidade, ela traduz dificuldades que, para muitos de nós, são transformadas em dores. E essas dores têm uma variação muito grande, desde dores bem leves, bem tranquilas, até dores muito mais intensas. Não estamos falando de dores do futuro, não estamos prevendo dores. Estamos falando da realidade que nós estamos vivendo ou que já vivemos nesses 2000 anos. A realidade que cada um de nós está vivendo neste momento e que é inquestionável que estamos vivendo. Cada um está vivendo a sua própria dor. E cada um dos que estão agora, que estamos aqui agora, participando desse estudo, cada um sabe a dor que está vivendo e sabe a intensidade dela por causa da dificuldade que ela traz. Então, isso é uma realidade. Nós precisamos trabalhar isso com positividade, com otimismo, com a certeza de que essas dificuldades vão nos encorajar no Senhor, no Espírito, em Jesus, por as prisões que vão representar todos os conflitos, todas as situações que vivemos e que nos avisam a elas por determinado tempo. Mas ainda assim, quando nós descobrimos isso e resolvemos fazer o nosso trabalho, ele fala, proclamam a palavra com mais ousadia e sem temor. Porque muitas vezes, mesmo com dor, nós vamos fazer o trabalho que precisa ser feito para que este evangelho, para que a mensagem de Jesus chegue às pessoas e se consolide em nós. E tem um tema interessante aqui que nós pegamos, das dificuldades. O Espiritismo surgiu em 1857. Quer dizer, vem com a proposta do Consolador prometido por Jesus. E o Espiritismo, a doutrina, ela vem com as dificuldades que acabam recaindo sobre o ser humano, né? No caso, Kardec fez isso. Em 1861, que ela foi lançada em 1857, dos Espíritos, e em 1861 teve um ato de fé em Barcelona, que está no capítulo 67 do livro Obras Póstumas. E o ato de fé foi interessante, foi uma grande dificuldade, mas vejam aqui uma confirmação disso que o Paulo falou
da facilidade que isso acaba trazendo para a doutrina. Por quê? Esta data ficará assinalada nos anais do Espiritismo por motivo do auto de fé praticado com os livros espíritas em Barcelona. Eis aqui um extrato da ata da execução. Neste dia, 9 de outubro de 1861, às 10h30 da manhã, na esplanada da cidade de Barcelona, no local onde são executados criminosos condenados ao derradeiro juízo e por ordem do bispo desta cidade, foram queimados 300 volumes e brochuras sobre o Espiritismo, a saber, o Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, etc. Os principais jornais da Espanha deram conta minuciosa do fato que os órgãos da imprensa liberal do país muito justamente profligaram. Este acontecimento abriu em si já muitas comunicações da parte dos espíritos. A que se segue foi dada espontaneamente na Sociedade de Paris, a 19 de outubro, 10 dias depois, quando regressei de Bordeaux. Porque o Kardec, na época, como nós falamos hoje, questionou. Mas os espíritos não defenderam a própria obra da doutrina? Permitiu que os livros espíritas fossem condenados como se eles fossem criminosos? Então, era um auto de fé. Era a Inquisição que ainda estava existindo e que estava imperando em muitos lugares da Europa, principalmente. E quando Kardec questionou, algumas das mensagens que vieram, elas trouxeram a resposta ao questionamento dele. Aí ele diz assim, o acontecimento abriu em si já muitas comunicações da parte dos espíritos. E essa que veio agora diz assim, faz-se necessário alguma coisa, ou fazia-se necessário alguma coisa que chocasse com violência certos espíritos encarnados, para que se decidissem a ocupar-se com essa grande doutrina que há de regenerar o mundo. Nada para isso se faz inutilmente na terra. E nós que inspiramos o auto de fé em Barcelona, bem sabíamos que, procedendo assim, forçávamos um grande passo para a frente. Esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, consumou tendo por fim chamar a atenção dos jornalistas que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava a cidade e os centros espíritas. Eles deixavam que falassem e fizessem o que bem entendessem, mas obstinavam-se em passar por surdos e respondiam com mutismo ao desejo de propaganda dos adeptos do espiritismo. De bom ou mau grado, hoje falam dele, uns comprovando o histórico do fato de Barcelona, outros desmentindo-o. Ensejaram uma polêmica que dará volta ao mundo, de grande proveito para o espiritismo. Essa é a razão porque a retaguarda da Inquisição fez hoje o seu último auto de fé. É que assim o quisemos. E ele diz lá, um espírito, né? Então, de Barcelona, enviaram-me uma aquarela feita em loco por um artista distinto, representando a cena do auto de fé, que aí diz o Kardec, né, que ele mandou fazer um quadro de uma dessas cenas. Bom, o que ele disse aqui? Que o que aos nossos olhos, olhando aqui no terra a terra, quase que de baixo para cima, pareceu uma coisa totalmente fora do controle, foi uma coisa que estava rigorosamente sob o controle dos espíritos. Vou analisar esse comunicado aqui
comparado com todas as coisas que vêm acontecendo na humanidade e que aos nossos olhos parecem ruins. Ontem mesmo conversávamos sobre a pandemia em relação ao que aconteceu dentro da doutrina, nessa parte da divulgação. E nós vamos ver o seguinte: neste caso, a pandemia, ela atingiu-se mais diretamente as vidas humanas. Então, foi uma situação muito mais direta, muito mais forte, muito mais pesada. Então, certamente, ela tem um objetivo muito maior do que a queima dos livros, que já teve um grande objetivo, que foi ativar a divulgação da doutrina, e realmente isso aconteceu e acontece ainda hoje. Quando uma coisa é proibida, quando uma coisa é levada, por exemplo, a ser queimada, ser jogada fora, ou ser proibido, aparentemente injustamente, as pessoas correm para ver o que significa aquilo, e isso acaba ativando a divulgação. Aconteceu isso naquela época. Hoje nós estamos vivendo um momento que podemos fazer uma comparação. Porque o momento que nós estamos vivendo hoje, vamos chamar de uma queima de corpos humanos. De repente, a partir do mês de março do ano de 2020, começou a surgir uma pandemia que vem viajando o mundo afora até chegar aqui. E ela veio queimando corpos. Ela veio espalhando terror, veio trazendo a doença, a dor, o sofrimento em muitas situações. E aí ele fala aqui: nada para isso se faz inutilmente na terra. E nós que inspiramos o auto de fé em Barcelona, bem sabíamos que, procedendo assim, forçávamos um grande passo para a frente. Aí eu perguntaria, e vocês se respondam depois: será que neste momento é isso que está acontecendo? Ele diz que nada se faz inutilmente na Terra. Se eles inspiraram o auto de fé em Barcelona, podemos acreditar e afirmar que eles inspiraram esse acontecimento na Terra? Ou, para não ficar muito pesado, permitiram? Mas se permitiram, o que é permitido tem uma inspiração, tem uma programação, tem alguma necessidade anterior. Então, nós estamos convivendo hoje com algo que tem uma necessidade, que tem uma utilidade para nós da Terra, que muitos de nós talvez não tenham descoberto ainda, mas que é importante chamar a atenção para isso, para que nós possamos descobrir qual é a utilidade deste momento que nós estamos vivendo. Já que, na informação dos espíritos, da Sociedade Espírita de Paris, nada para isso se faz inutilmente na Terra. E podemos expandir essa ideia dizendo que nada acontece por acaso. Aí ele fala: esse fato brutal, inaudito nos tempos atuais, se consumou tendo por fim chamar a atenção dos jornalistas, que se mantinham indiferentes diante da agitação profunda que abalava a cidade e os centros espíritas. Eu só trocar alguns nomes aqui que vão chegar exatamente nisso que a gente está vendo. Então, esse fato é brutal, porque aos nossos olhos está morrendo muita gente. Inaudito nos tempos atuais, sim. Esse consumou, então, por fim de chamar a atenção de toda a humanidade. Aí já não é específico só jornalista, não. Toda a humanidade. Por que chamar a atenção da humanidade? Porque ela se mantinha indiferente a todas as questões espirituais que estavam acontecendo e que sempre continuaram acontecendo em todas as regiões, em todos os grupos espiritualistas, e não só nos centros espíritas. Então, tudo isso vem mexer, vem abalar todas as cidades,
todos os corações humanos. Porque nós, de uma maneira geral, estávamos permitindo que coisas acontecessem de uma forma que parecia que não tínhamos nada a ver com nada que estava acontecendo. É como se estivéssemos vivendo uma realidade que não era exatamente a nossa realidade. É como disse a Amanda na mensagem, estávamos vivendo um amor de tantas paixões, de tantos exageros, que era exatamente o contrário do amor em nome do amor. Mas estava passando o que a gente chamava de amor, e parecia que era mesmo, e uma grande maioria acha que é amar. Então estava acontecendo, estava sendo vivido dessa forma. E vem uma situação muito forte, vem uma situação trágica, e essa situação trágica mexe conosco. E quando isso mexe conosco, nós confirmamos isso que Paulo acabou de falar na carta. Nós fomos buscar os recursos para superar a dificuldade. Então, quais os primeiros pontos que foram colocados diante da pandemia? Ninguém pode sair de casa. De preferência que todos fiquem em casa. As igrejas, os centros espíritas, todos os lugares comunitários devem fechar, alguns reduzir a quantidade de pessoas, quer dizer, manter um afastamento e, às vezes, manter um quarto das pessoas quando não tiver como evitar, fecha escola, fecha centro, fecha comunidades, fecha clube, fecha tudo por causa da pandemia. E ainda assim a pandemia chega, cresce, mata, e muito provavelmente, se não tivesse acontecido tudo isso, a tragédia teria sido muito maior. Então, tivemos que receber a situação. E resolvemos. É o que nós dissemos desde o início. Resolvemos. Hoje, aqui, agora, estamos fazendo esse estudo, vamos imaginar assim que lá na casa espírita teria um número bem menor de pessoas que estariam recebendo essas instruções do que tem hoje. Mesmo que aqui agora, ao vivo, o número de pessoas ainda seja pequeno, talvez não mesmo. Mas o material que estamos produzindo aqui está sendo passado para o YouTube, por exemplo. O YouTube tem uma abrangência internacional. Então, com certeza, ao longo de curto tempo, muitas pessoas, muito mais pessoas encarnadas, terão acesso a esse conteúdo e terão a oportunidade de compreender, pelo menos um incentivo para ler essas cartas e retirar delas ensinamentos preciosos que talvez nós não tenhamos a tentar fazer agora. Mas as pessoas, ao relerem e alguns, ao ouvirem as sugestões que nós passamos de interpretação, elas vão perceber outros ensinamentos e isso vai parar com muito mais grandeza e vai levar consolação a muito mais pessoas. Então, a superação da dificuldade acabou se transformando numa vantagem em relação ao que vinha sendo feito antes. E aí o Paulo continua assim, né? É verdade que alguns anunciam o Cristo por inveja e porfia. Porfia é discussão, contenda de palavras, insistência, pertinácia, constância. Então, alguns anunciam o Cristo, o Evangelho, por inveja e por discussões, pré-conflitos, para discutir palavras, discutir formas materiais ainda. Mas ele fala, e outros, por boa vontade. Então, tem por inveja, por discussões e por boa vontade. Estes, ou seja, os de boa vontade, amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então, aqueles que proclamam o Evangelho por boa vontade,
eles estão proclamando por amor ao Cristo, sabendo que o Paulo foi posto para a defesa do Evangelho. Mas o Paulo era uma representação do que cada um de nós é hoje. Nós, como o Paulo, fomos postos para a defesa do Evangelho no sentido de divulgá-lo, de explicá-lo, e é uma defesa, vamos dizer assim, entre aspas. Porque quando nós divulgamos o Evangelho, quando nós lemos, ele tem um efeito. Quando nós explicamos, ele tem um outro efeito. E quando nós vivenciamos, o efeito é muito maior, muito mais positivo. Então, essa defesa que ele fala aqui está muito relacionada com essa vivência do Evangelho. Então, a verdade que alguns anunciam por inveja ou porfia, elas terão efeitos diferenciados. Com boa vontade, mais diferenciados ainda. Porque se proclamamos com boa vontade e com amor, nós vamos proclamar vivenciando. Então, nós vamos nos tornar, como disse o Papa Paulo, novas criaturas. Porque estamos agora pregando o Evangelho, principalmente a nossa vivência. Então, as pessoas vão olhar para nós, não vão entender, às vezes, a nossa palavra, mas vão sentir a nossa vivência. Daí nós precisamos fazer uma distinção entre aqueles que estão frequentando os centros espíritas, as igrejas, e aqueles que estão realmente sendo cristãos, sendo espíritas, sendo verdadeiros evangélicos, sendo verdadeiros católicos, sendo verdadeiros seguidores e proclamadores da doutrina que escolheram, naquela visão que escolheram. Então, essa posição é a que cada um de nós precisa buscar realizar. Somos pregadores por polêmica, por discussões? Somos pregadores por inveja? Ou seja, como é que está a minha pregação do Evangelho à luz da doutrina espírita? Se eu prego o meu Evangelho à luz da doutrina espírita, mas derrubando o outro, ou pensando em derrubar o outro, porque o outro prega diferente, é um jeito de pregar o Evangelho por inveja. Porque eu estou muito mais baseado no outro do que eu aprendi, no que eu sei, no que eu acredito. Então, é importante que a gente faça isso. E se nós estivermos pregando por discussão, por exemplo, para criar polêmicas? E quantas pessoas criam polêmicas? Quantas expressões do Evangelho são colocadas em evidência para criar polêmicas e discutir as polêmicas sem chegar à essência? Nós estamos agora, por exemplo, passando pelo Natal. Todos os anos, nós passamos pelo Natal e fazemos pregações, fazemos colocações sobre o Evangelho de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E sempre vem as mesmas polêmicas. Ah, mas será que essa concepção pelo Espírito Santo foi assim mesmo? Será que Maria era realmente virgem? Será que José ficou sabendo e ainda assim ele aceitou e perdoou? Será que o sonho que José teve, ele realmente compreendeu e aquilo mudou tudo? E aí será pontos polêmicos que a discussão não vai levar a lugar nenhum. É importante buscar o conhecimento, o esclarecimento. Mas o que realmente importa para nós na comemoração do Natal, que vem sendo feita já ao longo de muitos anos, mais de 1.600 anos, a comemoração do Natal vem acontecendo no dia 25 de dezembro, vamos colocar, por sugestão da Igreja Católica, dos romanos.
Então, há mais de 1.600 anos vem acontecendo assim. Essa comemoração, ela não tem por objetivo fazer discussões em torno dos detalhes da vinda de Jesus, os detalhes físicos, mas principalmente os detalhes espirituais. A finalidade, o anjo fala para Maria que ele será o Salvador. Por que a gente não tenta discutir essa questão da salvação? Ele veio salvar. O Paulo fala de salvação aqui, um versículo para baixo aqui. Essa salvação ela é muito mais importante do que a forma, especificamente falando. Né? Então, o que ele fala aqui? Estes, por amor, proclamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Ou seja, para uma divulgação que seja mais adequada. E que aqueles, por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Então, aqueles que proclamam por rivalidade, não é sincero, porque lá na intimidade eles devem sentir que estão fazendo o contrário do que deveriam fazer, mas às vezes fazem para acrescentar mais dor e mais sofrimento, no caso do Paulo específico, nas suas prisões. E nos nossos casos, as prisões, as escravizações, há conceitos antigos que foram pregados e que não foram ainda consertados. E que agora nós estamos consertando. Vejam quantas prisões nós ainda estamos envolvidos, submetidos, por causa de conceitos lá do passado. E às vezes ficamos presos a situações, ficamos presos à dificuldade de mudança. Eu não sei quem esteve na semana passada no estudo do livro, né, do autor do livro, aí, O Cristo de Paulo, mas uma das coisas que ele fala na introdução do livro é a dificuldade que nós temos para fazer mudanças, para admitir mudanças, para ver coisas novas e diferentes e nos adaptar às mudanças. No sentido geral, então, é preciso estudar, é preciso buscar mais conhecimento, é preciso admitir a possibilidade de mudar se aquilo que nós aprendemos antes não estiver mais adequado com o momento que nós estamos vivendo. Não é para mudar de doutrina, mudar de religião. Não necessariamente isso. Se for o caso, isso também precisa ser mudado. Mas mudar conceitos. Vejam quanta coisa que nós viemos trazendo e insistindo, comportamentos que nós fazemos questão de manter. Ele fala que, não sinceramente, lá no fundo a gente sente que está tudo errado. Mas cá na frente, cá diante do orgulho, nós queremos manter um certo que está errado para não ceder à humildade que foi a essência da vinda do Cristo. Desde a manjedoura até a crucificação, a principal mensagem dele foi de humildade, de simplicidade. E nós, por não nos mantermos na simplicidade, acabamos deixando de aprender muita coisa. E aí o Paulo pergunta assim, né? Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado e com isso eu me regozijo. Então vejam bem, de qualquer maneira que falar do Cristo, de qualquer maneira que nós nos comportarmos diante das situações da vida, nós somos espíritos que estamos trabalhando, que estamos vivenciando a vida. E direto ou indiretamente, todos estamos em aprendizado diante das mais permanentes loucuras e inverdades que vamos passando. Mas, quando eu vivo e prego contrariamente à verdade,
E é interessante essa ideia, porque quando eu vivo o contrário da verdade, eu posso estar ensinando a muitos o que não devem fazer, o que não devem crer. Então, eles estão aprendendo. Por isso que ele fala, o que importa? Quando eu vivo a verdade como ela precisa ser feita, eu estou ensinando a muitos o que deve e o que precisa ser feito. Então, de qualquer forma, o Cristo é proclamado, porque a verdade que ele vem trazendo, mesmo que ela seja ensinada de uma forma contrária, quem perceber vai entender o outro lado e vai ficar com ele. Não é? Mas eu me regozijo, porque sei que isso me redundará em salvação pelas vossas orações e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, o Paulo diz que está tranquilo, está feliz, porque ele sabe que, de qualquer forma que as coisas acontecerem, vai acontecer de uma forma que ele e todos os outros vamos nos salvar de alguma forma. Porque nós estamos socorridos de alguma forma pelo Espírito do Cristo. E o Cristo é o Espírito que todos nós somos. Então, o Cristo que foi falado, né, aquele Cristo do Paulo, ele tem uma versão, uma visão um pouquinho diferente. O Cristo é o Espírito que nós somos. Nós todos somos. Todos acreditamos na presença dele em nós. Alguns acreditam na presença dele por causa de Jesus, a grande maioria. Muitos acreditam que a presença dele ela é externa, porque ela vem para nós como se fosse um grande milagre. Como muitas das curas, por exemplo, que Jesus fez e que ficou parecendo milagre. Mas agora nós precisamos entender que ele está conosco não por um milagre. Ele, o Cristo, é o Espírito que vive em nós, que cresce em nós, que às vezes ainda está escondido. Mas ele está em nós e cresce em nós, porque nós somos ele, em estados diferenciados. E pelas vossas orações, ele fala, né? Sei que isso me redundará em salvação. Independente do que aconteça, a salvação vai acontecer. Porque todos nós vamos crescer. Vamos crescer pelas orações dos outros e pelas nossas orações a Jesus em algum momento. Então, as nossas orações, elas não vão fazer o milagre, não vão trazer o milagre, mas as orações, elas vão trazer para nós a sintonia com o Cristo. E essa sintonia com o Cristo é que vai nos levar à transformação que vai caracterizar a salvação. Então, ninguém vai ser salvo milagrosamente. Seremos salvos, sim, a partir do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa busca. A minha expectativa e a esperança é de que em nada serei confundido, mas com toda a ousadia, agora como sempre, o Cristo será engrandecido no meu corpo pela vida ou pela morte. O Cristo será engrandecido no meu corpo. Gente, só a gente comparar direitinho, que a gente vai ver como é que é essa questão do Cristo, do Espírito, da alma, né? O que é que está sendo engrandecido na nossa vida física, ou seja, no corpo? Nós estamos aqui fazendo o crescimento espiritual. Se ele não cresce durante a vida, ele cresce pela morte. Porque, no fundo, todos nós acreditamos
que quando morre, alguma coisa sobrevive e é maior, porque não vai ser destruído. Lá na intimidade, todos nós acreditamos nisso. Aí ele fala, pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ora, o viver é Cristo. O que é que vive? O Espírito. Então, o Espírito é o Cristo. Então, tanto faz chamar de Cristo, de Espírito, de alma, vai acabar dando a mesma coisa. A gente não precisa ficar discutindo as palavras, as expressões. É só a gente entender a ideia. O que está crescendo em nós? O Espírito. O que está morrendo em nós? O corpo. O meu, a cada dia, está mais morto. A cada dia, todos nós, o nosso corpo, a cada dia, ele vai diminuindo o tempo de vida. E o meu, eu já não tenho mais nem a metade do que eu já vivi até agora, daqui para frente. Então, o meu corpo já está mais morto do que vivo, a partir de agora, considerando o tempo que eu já vivi. Cada um compara o tempo que já viveu até agora e vai ver que muitos dos que estão aqui já não temos mais o mesmo tempo que vivemos até agora, não teremos para frente, a não ser os mais novinhos aí, né? Então, isso significa o quê? Para mim, o viver é Cristo, é o Espírito, é o crescimento espiritual. O morrer é lucro, ou seja, não importa morrer, é até lucro, porque se eu morrer, eu vou agora entrar em, vamos dizer assim, em entendimento direto da minha realidade espiritual. É uma realidade que eu ainda tenho dúvida agora, que a grande maioria tem medo de morrer. Mas esse medo é muito mais pelo instinto do mundo físico, das questões físicas. Assim que vencermos o instinto, nós vamos entender como ele entendeu, que morrer é lucro. O dia que eu entender que morrer é lucro, eu não vou ter medo mais de pandemia. Eu não vou ter medo mais de qualquer tipo de peste, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de problema que venha a surgir que possa levar à morte. Porque eu entendi, a morte é lucro. Mas aí ele fala uma coisa que eu achei muito importante aqui. Fala, mas se eu viver na carne me dá a ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Olha que interessante isso. Eu sei que, como espírito, quando o meu corpo morre, é lucro, porque eu continuo vivendo. Mas viver na carne me dá a ocasião de trabalho frutífero. Não sei bem o que escolher. Por que que o Paulo não sabia bem o que escolher naquela época? Porque não tinha, talvez não pudesse passar naquela época, a noção que nós, espíritos, já temos hoje da continuidade do trabalho frutífero no plano espiritual. Talvez até com mais intensidade. Quem leu o Transição Planetária, por exemplo, do Divaldo Franco, né, do Manuel Filomeno de Miranda, vai ver, num determinado momento, lá depois do tsunami, uma equipe de espíritos se reunindo para construir uma equipe de trabalho espiritual para atender as pessoas que foram vítimas do tsunami. Esse trabalho ia ser feito no plano espiritual. Quem leu a obra do André Luiz vai ver de cara o André Luiz falando do momento da maior felicidade dele, especialmente no início, que é o momento que ele pega uma vassoura e começa a trabalhar. E aquilo já era um trabalho frutífero para ele, porque foi o trabalho que ele conseguiu fazer naquele momento. E esse é o trabalho que é frutífero, porque faz a pessoa se sentir útil. Então, o trabalho frutífero, ele vai continuar no plano espiritual. Nós temos certeza disso. Então, nós já sabemos o que escolher. Só que, aí ele fala assim, sinto-me num dilema. O meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isso me é muito melhor. Ok. Porém, nós já entendemos que só é melhor ir viver a vida espiritual, a vida do Espírito,
quando nós cumprimos tudo aqui. E ele fala, mas o permanecer na carne é mais necessário por vossa causa. Então, ele estava dizendo, que é o que ele entendia naquele momento, que permanecer na carne era necessário, porque ele ainda não tinha cumprido totalmente a missão dele. Então, ele fala que ele precisava ficar aqui, eu diria assim, se nós fôssemos dizer isso hoje, nós diríamos pretensiosamente, né? Para que estamos aqui por causa das pessoas. A causa é nossa. Então, hoje inverte um pouco. Se eu estivesse aqui, por exemplo, na posição do Paulo, e tivesse que falar essas mesmas coisas, eu já não diria hoje que eu estou aqui por causa de vocês que estão aí me ouvindo. Eu diria que eu estou aqui pela minha causa, que é a causa do meu aprendizado e do meu crescimento. E estaria grato a vocês por estarem me ouvindo, dando essa possibilidade de que, pela minha causa, eu acabe participando da causa de vocês. E por que eu diria isso com maior tranquilidade? Porque eu sei que o dia que eu não estiver aqui, alguém estará. Eu sei que quando eu não fizer, alguém vai fazer. E às vezes as pessoas não vão até fazer tão bem feito quanto nós fazemos. Farão até melhor. Então não tenhamos essa dúvida. Às vezes aqui na Terra a gente tem um conflito sobre a questão do substituível ou não. As pessoas individualmente são insubstituíveis naquilo que elas fazem, como fazem. Mas o trabalho que elas fazem pode ser feito por outras pessoas de uma forma diferente e, às vezes, muito mais apropriada. Então, quando formos analisar a nossa posição, não nos coloquemos como imprescindíveis. Não nos coloquemos como insubstituíveis. Nós somos insubstituíveis porque ninguém faz exatamente igual a gente faz. Então, nesse sentido, é insubstituível. Né? Se fez bem feito, e se fez muito, e fez com qualidade, terá um valor eterno. Mas o trabalho vai continuar sendo feito por alguém e pode ser, inclusive, aperfeiçoado. Então, permanecer na carne é necessário pela nossa causa, porque nós precisamos cumprir toda a etapa da carne. Se nós temos uma programação, e eu não canso de repetir isso, se nós temos uma programação de ficar aqui 80 anos, é necessário que a gente cumpra esse tempo. É necessário permanecer na carne e cumprir o tempo, cumprir a nossa missão, por mais simples, por mais humilde que ela seja. Porque essa missão cumprida é exatamente a parte que nós precisávamos fazer para construir o degrau para assumir a parte imediatamente superior. Se nós não fizermos isso por nós, ninguém vai fazer. Então, isso pode caracterizar a salvação. Quando eu faço aquilo que precisa ser feito, seguindo a orientação de todos os instrutores que já passaram pela Terra, seguindo a orientação de Jesus, que foi o maior, seguindo a sintonia com ele através da prece, da oração. Então, eles vão manter a sintonia e vão, por essa sintonia, me ensinar como eu devo fazer. E quanto melhor e maior a sintonia, melhor e maior será a qualidade do meu trabalho e o crescimento. Mas eu não tenho que antecipar o tempo. E não tenho que ficar preocupado em ficar mais tempo porque estarei insubstituível. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para proveito, eu diria, nosso e para a alegria da nossa fé, a fim de que, por mim, pela minha volta entre vós,
aumente a vossa glória em Cristo Jesus. Então, a situação que o Paulo colocava naquele momento era uma situação dele como líder, que tinha uma consciência, que tinha uma necessidade de afirmar essa liderança para conseguir influenciar nas pessoas que precisavam ainda assimilar a mensagem do Cristo. Essa mensagem do Paulo, hoje, que fica geral, como eu disse no início, é a mensagem que vai atingir a todos nós e não é a mensagem mais pela visão espírita, não é a mensagem que virá exclusivamente através de um líder, de um representante. Agora nós estamos entendendo com a doutrina que a mensagem do Cristo vem para cada indivíduo e ela precisa ser assimilada por cada um, porque cada um vai ter que fazer a sua parte. Então, a individualização ela vai perdendo sentido como liderança absoluta. Só o Paulo sabia naquele tempo. Ele tinha uma liderança muito maior. Jesus, mais ainda. Mas de lá para cá, as lideranças foram ensinando, se confundindo, não aprendendo com o próprio ensino, e vem o Consolador e diz para nós, discretamente e tranquilamente, não tem liderança. A liderança é Jesus. O que nós temos que fazer para seguir Jesus como liderança? Estudar o ensinamento que ele deixou. Mas e se eu tenho um líder? Quem vai saber vai ser o líder. Eu não. Eu só vou ouvir e vou seguir ou não. Mas agora nós nos dá a responsabilidade. Você vai aprender. Você vai estudar. Você vai consolidar o seu conhecimento. E aí você vai aprender tudo. Aí você vai realmente construir a própria salvação. E na sequência, ele vai falar assim, tem um subtítulo que chama Lutar pela Fé. Somente vivei, é o conselho que ele vai dando dentro dessa sequência, né? Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho. Então, olha só. Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo. O que é viver vida digna do Evangelho? É viver de acordo com o Evangelho. É como diz a música lá, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, chorar como Jesus chorou, viver como Jesus viveu, sofrer como Jesus sofreu. Então, viver a vida digna do Evangelho de Cristo é viver vida digna do Evangelho do Espírito, do Evangelho que traz a realidade espiritual para nós. E aí ele fala, quer dizer, ele se colocando como líder, para que eu, o seu líder, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito. Ou seja, as comunidades que ele fundou precisavam dessa referência. E ele reforça essa referência da luta pela fé. Então, cada comunidade, cada liderado daquela época ia pensar que quando o meu líder chegar, eu estarei fazendo aquilo que ele me ensinou, que é a luta pelo Evangelho, o Evangelho que ele ensinou. Hoje, nós vamos dizer, quando o meu líder, Jesus, o meu guia e modelo, chegar e vier para me fiscalizar, se for o caso, eu estarei vivendo a vida digna do Evangelho que ele ensinou, que é o Evangelho do Cristo, do Espírito. Ou seja, nós estamos trabalhando por uma transição.
de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. A transição, a mudança de tipo, de qualidade ou classificação do mundo, podemos comparar com a vinda do Cristo. Essa vinda do Cristo será a consolidação do nosso momento aqui da Terra, da transição. Então, dentro da proposta da transição, nós estaremos lutando. E quando chegar a transição, nós deveremos estar vivendo vida digna do Evangelho do Cristo, do Espírito. Porque, na atualidade, nós estamos vivendo vida digna do mundo material. As características lá que estão no Livro dos Espíritos, na escala espírita, dos espíritos imperfeitos, é da predominância da matéria sobre o espírito. A mensagem de Jesus traz para nós uma proposta de fazer uma inversão disso. Predomínio do espírito sobre a matéria. Então, o predomínio do espírito sobre a matéria é o predomínio do Cristo. Porque foi o Cristo, através de Jesus, que trouxe para nós o ensinamento que faria a inversão desses valores. Então, ele vem trazendo para nós a importância, por exemplo, de não servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. Ao espírito e à matéria. E ele propõe que nós sejamos servos, escravos do Senhor, de Deus, do Espírito, da vida espiritual, do Cristo. E não da matéria, das coisas, do mundo. Mas ainda assim é preciso viver no mundo. Então, quando ele fala para lutar pela fé, ele está falando para lutar pela fé do Evangelho. E que em nada vos deixeis atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação. E isso da parte de Deus. Quem são os nossos adversários? A fé do Evangelho é a fé do Espírito, da Boa Nova do Cristo. Em nada vos deixeis atemorizar pelos vossos adversários. Os nossos adversários, nós quase sempre elegemos pessoas. Alguns elegem o Satanás, né? Ou o capeta, o demônio, cada um dá um nome. Mas o nosso principal adversário está dentro de nós. É o orgulho. Então, os nossos adversários são o orgulho e todos os filhos e filhas do orgulho. São o egoísmo, que é masculino, a vaidade, a inveja, o ciúme, a avareza, e aí vai todos esses defeitos humanos que são os nossos principais adversários, e não as pessoas. As pessoas, elas passam a representar externamente o adversário que está dentro de nós. Por isso, quando Jesus manda oferecer a outra face, ele está aí hoje, está claro para nós, né? Que a primeira face, onde nós somos ofendidos, é a face do orgulho. E ele manda oferecer a outra face, que é a da humildade. Então, o nosso adversário é o orgulho. O nosso amigo ou a nossa amiga é a humildade. Essa é a mesma humildade que o mesmo Emmanuel disse que começou lá na manjedoura. Então, o Emmanuel diz que a manjedoura simboliza o momento de humildade, o momento da simplicidade
que ele já iniciou trazendo para nós. E é essa mesma humildade e simplicidade que ele vai demonstrar ao longo de toda a vida até chegar lá na cruz. E é essa a humildade que nós vamos trabalhar, que vamos desenvolver. No ensinamento do Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele falou no Sermão da Montanha foi exatamente humildade. Porque fala lá no Sermão da Montanha do Mateus, no capítulo 5, versículo 1, 2 e 3, ou melhor, versículos 1 e 2, é só a chegada. Aí ele fala assim no versículo 2, fala que aí ele abriu a sua boca diante da multidão e começou a falar, versículo 3, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então ele coloca o princípio e o fim. O princípio é a humildade. O fim é o reino dos céus com a felicidade, com a bem-aventurança que ele faz. Sem humildade não tem bem-aventurança, não tem felicidade e não tem reino dos céus. Então, o princípio é, começou o Sermão da Montanha, começou pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças são algumas das etapas da construção da felicidade. Todas essas etapas precisam ser vencidas, percorridas dentro de nós. Aí nós vamos sugerir o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulos 7, 8, 9 e 10. O que é que diz nesses capítulos? Capítulo 7, é exatamente esse. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí os espíritos vão explicar o que significa pobre de espírito. E vão concluir que pobre de espírito é humilde, é simples. É aquele que vive na simplicidade, que vive na humildade. É o ponto de partida. Então, onde que está esse capítulo? Vocês podem observar que o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo vem logo depois do 6, né? Mas, na verdade, o 6 é o Cristo Consolador. Então, o 6 fala do nosso encontro com o Cristo. A partir do nosso encontro com o Cristo e da nossa necessidade de fazer com que o Cristo permaneça em nós, vêm as instruções diretas para nós, para cada indivíduo. Quais são essas instruções? Aí vai pegar o próprio Evangelho do Mateus, nas bem-aventuranças, e vai trabalhar na sequência essas bem-aventuranças. Então é muito importante pegar agora, sugestão, né? Para casa. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Começa o capítulo 6, que é o do encontro com o Cristo Consolador. Ele vai falar, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Sou brando e humilde de coração, e encontrareis abrigo para as vossas almas. É o convite que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você pega esse capítulo, vê essa mensagem, e diz o vinde a mim, e fala, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é a lei, é a orientação que ele deixou, é a instrução dele. Aí você vai para os próximos capítulos, que vem a sequência do que cada um de nós precisa fazer para conquistar a felicidade intimamente, dentro. Aí você vai no 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildade, simplicidade. 8. Bem-aventurados puros de coração, porque encontrarão a Deus. Aí nós vamos ver todas as instruções que os Espíritos trazem para a gente desenvolver a pureza de coração, para purificar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações e atitudes. E vai explicar tudo direitinho lá, a pureza de coração nesse sentido. Aí nós vamos descobrir mais um quesito para a nossa intimidade. Aí nós vamos para o capítulo 9 e vamos a bem-aventurados brandos e pacíficos.
Os brandos, porque verão a Deus, não. Esqueci, depois vocês leem lá, então vocês vão achar o complemento. Mas o importante é isso. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí nós vamos ver todas as instruções para brandura, para pacificação, para autopacificação e para pacificação do mundo externo. Ou seja, eu me pacifico e passo a fazer a paz para o mundo exterior. Porque o pacificador, ou pacífico, não é aquele que cruza os braços e fica quietinho esperando as coisas acontecerem. É aquele que age em paz. É aquele que faz a paz. E depois ele vai para o capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o misericordioso é aquele que entende, que compreende, que perdoa. É aquele que descobre a possibilidade de dar novas oportunidades aos seus adversários externos, porque já entendeu que os adversários externos são a extensão do adversário interno. Chegou no capítulo 10, você construiu intimamente toda a estrutura do Cristo para si. Aí do 11 para frente, vem a manifestação daquilo que nós construímos dentro de nós. Amai ao próximo como a ti mesmo. Aí sim, ao próximo externo. Amai os vossos inimigos, os internos e os externos. Que a vossa mão esquerda, que o seu lado esquerdo, não permita o que faz, ou não perceba o que faz a direita. Que o seu lado esquerdo, errado, injusto, orgulhoso, não permita o que faz o seu lado certo, bom, humilde. E vai na sequência até chegar no final do Evangelho segundo o Espiritismo, com uma sequência de ensinamentos, através dos capítulos, que tem, como diz lá na introdução do Evangelho, uma sequência lógica, que é a sequência do ensinamento do Cristo para todos nós. Então, e que em nada vos deixais atemorizar pelos vossos adversários, e que para eles é sinal de ruína. Então, quando eu combato o adversário que está em mim, me transformando em humilde, me transformando em puro, me transformando em brando, em pacífico, isso é bom para mim, mas é ruim para o inimigo, porque o meu inimigo, orgulho, com toda a sua filiação, vai ter que sair fora. Mas para vós, então, para ele é ruína. Para mim, para cada um de nós que está se transformando, para vós é motivo de salvação. E isso da parte de Deus, que Jesus veio ensinar. Pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrerdes. Olha esse versículo. Vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, porque crer nele é fácil, mas também de por ele sofrerdes. Sim, porque crer em Cristo, e aí volta naquela parte, crer no Senhor Jesus e será salvo. Aí muita gente achou que era só crer. Aqui ele está confirmando, aqui está reforçando. Então, crer em Cristo, mas também de por ele sofrer, ou seja, por ele, pelo conhecimento que ele trouxe, pelas informações que ele trouxe, por ele sofrer, viver as dificuldades que serão impostas pelos erros que nós praticamos. Então é aí que vem a importância desse conhecimento. Fala,
empenhados no mesmo combate em que me vistes empenhado, e em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Então, Paulo passou por todos aqueles sofrimentos, por todas aquelas dores, perseguições e tudo mais, porque o Cristo já estava vivendo nele, com ele. E ele estava, então, mostrando, ele estava intimamente consertando os erros que ele havia praticado. Mas externamente, exemplificando como é viver com o Cristo, aquele que viveu contra o Cristo durante tanto tempo. E todos nós, de alguma forma, vivemos contra ele durante um tempo. E o ter vivido contra ele fez com que fizéssemos coisas que não eram assim tão agradáveis. Então, as coisas que não foram feitas tão agradáveis, como Paulo fez, nós consertaremos na proporção daquilo que nós fizemos. Então, não é que cada um vai viver exatamente o que Jesus viveu, o que o Paulo viveu. Mas é preciso que cada um de nós viva o que tiver que viver com a dignidade que eles viveram. Aí tem uma mensagem aqui do Emmanuel, para a gente finalizar, que comenta esse versículo 30, que chama de combate interior. Está no livro Pão Nosso, capítulo 178. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. É o versículo 30. O que ele diz aqui, o Emmanuel? Em plena juventude, Paulo terçou armas contra as circunstâncias comuns, de modo a consolidar posição para impor-se no futuro da raça. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se à conquista de situação material invejável e conseguiu-a. Combateu por evidenciar-se no tribunal mais alto de Jerusalém e sobrepôs a velhos orientadores do povo escolhido. Resolveu perseguir aqueles que interpretavam por inimigos da ordem estabelecida e multiplicou adversários em toda parte. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis, sentenciou pessoas inocentes a inquietações inomináveis, guerreou pecadores e santos, justos e injustos. Surgiu, contudo, um momento em que o Senhor lhe convoca o espírito a outro gênero de batalha, o combate consigo mesmo. Chegada esta hora, Paulo de Tarso cala-se e escuta. Quebra-se-lhe a espada nas mãos para sempre. Não tem braços para hostilizar, e sim para ajudar e servir. Caminha modificado em sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, dobra a própria serviço. Sofre e aperfeiçoa-se no silêncio com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. É apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas prossegue sempre ao encontro da divina renovação. Se ainda não combates contigo mesmo, agora ele está dizendo para nós diretamente, se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia. Prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Então, que nós reflitamos sobre tudo isso aí e que, se possível,
Leamos depois com mais calma esse capítulo 178 do livro Pão Nosso, Combate Interior. E nós vamos ver aqui, nessa mensagem, as duas fases do Paulo. Muito obrigado. Jesus abençoe, ilumine a todos nós, que nós tenhamos boas festas, uma boa passagem de ano, e que o ano que vem, como vier, seja um ano de felicidade íntima para todos nós. Obrigado a todos. Nós que agradecemos, Valdir, mais uma vez, fechando mais um ciclo, mais um ano com estudo, né? Isso. Também gostaria de agradecer também o pessoal que participou aí no chat, aí, a Mandir, a Marlene, o Wagner Fidelis, a Regina, a Lília, a Márcia, a Carmen, Toninho, a Mônica. Então, agradeço a todos por estar presente aí com a gente aí, acompanhando o estudo. Aproveitar também e deixar na tela aí o convite para a próxima quarta-feira, será a última palestra do ano. Então, na próxima quarta, às 20 horas, o tema é o Evangelho e o Futuro. E o expositor será o Renato Gomes. Então, neste momento, né, gostaria de convidar a todos aí para elevar o pensamento mais uma vez, entrarmos em sintonia aí com a equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, sempre tendo a oportunidade de agradecer o amparo que recebemos nessa noite, pelo expositor ter trago o estudo, as reflexões, que possamos, né, ter a mente aberta, sabedoria, para que a gente possa refletir, né, e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecendo sempre por essa doutrina que nos dá essa oportunidade de estarmos aprendendo, de estarmos melhorando, buscando sempre o aprimoramento na nossa caminhada. Que a paz, a luz do nosso Mestre Jesus possa adentrar todos os lares deste planeta nessa noite. Que assim seja. Valdir, o nosso próximo encontro será em janeiro, no dia 10 e 17, para dar sequência ao estudo aí. Isso. Aí vai ser o capítulo 2, né? Capítulo 2. Ok. Ok? Também gostaria de aproveitar aí também e te dar os parabéns também, né? Você vai soprar a velhinha amanhã, né? Amanhã tem que soprar a velhinha. Isso. Parabéns, tá? Que Jesus continue te abençoando, tá? Nesse trabalho seu. Amanhã eu confirmo, né? Fico mais velho ainda. Mas isso é bom. Com saúde, que importa. Amanhã é dia de muita gente lembrar que você está ficando velho. Então tá bom, Valdir. Obrigado. Até a próxima. Feliz ano novo para vocês aí. Obrigado a todos aí. Tudo de bom para todos nós.